E a renovação de contrato entre Flamengo e Felipe Luiz travou de vez a ponto de o Fla já pensar num plano B e num plano C. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também do Palmeiras com contratação fechada para o ataque. Já no São Paulo, especulação de que o fundo de 200 milhões de reais para reforços não vingou. Será que é isso mesmo? Te conto também sobre o voo da alegria no Corinthians. Para completar, o Fluminense de olho em Hulk, Everton Cebolinha pedido por Tite no Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, só convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito, de todos os dias, dicas e sugestões para deixar você na cara do gol na hora da sua fezinha esportiva, link no comentário fixo na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, já vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que Daniel Alves está comprando um time na terceira divisão do futebol português. O nome da equipe, Sporting Clube de São João de Ver. De acordo com Bruno Andrade, o jornalista responsável por essa matéria, Daniel Alves cogita inclusive ser o dono do clube e também atleta. Vamos ver se ele volta a jogar. Você lembra do Vitor Bueno, meio atacante hoje com 31 anos de idade, com passagem por São Paulo, Santos e Atlético Paranaense? Pois saiba que ele está rescindindo o seu contrato com o Cerezo Osaka do Japão para voltar a jogar no Brasil. Temporada atual de 25 jogos, 7 gols e 3 assistências em território japonês. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Fluminense, que foi buscar nos últimos dias informações sobre o Hulk. Você vai lembrar que eu contei sobre um papo que eu tive com o Nuno Ferreira, empresário do Hulk. Ele admitiu que recebeu nos últimos dias sondagens de times do Brasil, da Turquia, da Arábia Saudita e do Catar. Pois bem, o Guilherme Frossar, que cobre o Atlético, trouxe nas últimas horas a notícia de que uma dessas sondagens do Brasil foi do Fluminense. O Fluminense tem um dos melhores amigos do Hulk no mundo do futebol, o Otávio. É possível até que o Otávio tenha feito barulho para que esse negócio tenha acontecido. Pois bem, Flu procurou dirigentes do Galo que repassaram o contato do empresário e disseram algo como, ó, se você se acertar com o Hulk, a gente não vai colocar dificuldades para a liberação do atleta, Hulk tem mais um ano de contrato. Mas a chance de Fluminense e Hulk fecharem é bem pequena. Isso porque o Fluminense se assustou com as cifras que envolvem o contrato do atacante de 39 anos de idade. Entre salários, direitos de imagem, luvas e bonificações de dois dos parceiros do Galo, Hulk tem direito a mais de 2 milhões e 200 mil reais por mês. E apesar da intenção de fazer do Hulk um protagonista em 2026, o Fluminense considerou a pedida bastante alta, especialmente porque o Nuno Ferreira disse que o Hulk não pretende baixar sua pedida salarial. Só para completar sobre o Atlético Mineiro, contar que Caio Paulista, Saravia e Fausto Vera já foram embora. Vitor Hugo segue com o seu futuro indefinido, o atleta que pertence ao Bahia não vai ser de novo emprestado, o Atlético vai precisar comprá-lo se quiser ficar com o jogador. Atlético que também busca interessados pro Júnior Alonso. E Everton Cebolinha, que pintou na lista de reforços de Tite pro Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que o Tite passou uma lista com reforços. A gente já sabe dois desses nomes, Gerson do Zenit e Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. Situações completamente diferentes. O Zenit pede um caminhão de dinheiro para liberar o Gerson. Já o Flamengo precisa vender com urgência o Everton Cebolinha, que também já pediu para ser negociado. Ele entende que precisa estar num clube onde ele possa ser mais protagonista. No Flamengo tem jogado bem pouco. Rubro-negro, que gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Se não conseguir vender o jogador até 31 de dezembro, o Flamengo vai ser obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Essa cláusula faz parte do contrato entre os times. Até por isso, se o Cruzeiro apresentar proposta nos próximos dias, pode ser que saia negócio. Difícil imaginar que o Flamengo o venda por menos de 8 milhões de euros, apesar de o Cebolinha estar entrando no último ano do seu contrato com o Rubro-Negro. Informação sobre o interesse do Cruzeiro em Everton Cebolinha foi divulgada pelo meu amigo Adroaldo Leal. Para a função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já conta atualmente com Arroio, Wanderson e Sinesterra. E o Palmeiras, que está fechando os últimos detalhes da contratação de uma das maiores joias do Atlético Goianiense, trata-se de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Atlético Goianiense, Watson Batista.
que admitiu ver no Yuri um dos maiores jogadores formados nos últimos tempos no clube, atleta que chegou para o Sub-13 e desde então vem performando super bem. Na atual temporada chegou a jogar pelo time principal, 18 partidas e um gol na Série B, ao longo da temporada somando também as partidas e jogos no Sub-20, 53 jogos, 14 gols e uma assistência. Ele deve chegar por empréstimo de 1 ano com opção de compra definida. Palmeiras e Atlético Goianiense estão definindo questões de percentual. E o que o Watson me disse é que certamente a vitrine do Palmeiras vai render mais ao Atlético Goianiense do que se ele seguisse no clube. A intenção do Palmeiras é fazer com que o Yuri se junte primeiramente ao time sub-20 e depois seja incorporado ao time principal. Nas palavras do Adson Batista, fazer negócio com o Palmeiras é fazer negócio com um clube sério que certamente vai dar enorme potencial e visibilidade para esse jogador. Bora falar agora sobre o São Paulo, setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. Apesar da grave crise financeira, o Corinthians resolveu abrir os cofres e fretou 2 aviões grandes para levar conselheiros, familiares de jogadores e funcionários de São Paulo ao Rio de Janeiro para que eles pudessem assistir a final da Copa do Brasil. Comportamento bem pouco comum na gestão Osmar Stabile, embora fosse uma frequente sob o comando de Augusto Melo. Decisão de levar familiares e especialmente funcionários tem a ver com a ideia de mobilizar a comunidade corintiana. Já os conselheiros acabaram indo até numa questão política. Mas quem não esteve presente nessa barca acabou por criticar o presidente Osmar Stabile. Lembrando da condição financeira extremamente ruim, o Corinthians vai fechar a temporada com mais de 200 milhões de reais de prejuízo. Dívida se aproximando de 3 bilhões de reais, avaliação interna de que não havia grana para toda essa quantia. O fretamento de um avião grande, que leva pelo menos 50, 60, 70 pessoas, esse fretamento não sai por menos de 300, 400 mil reais. Se foram 2 aviões fretados, o custo do Corinthians se aproxima de 800 mil, apenas para levar todo esse pessoal. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Flamengo já começa a procurar no mercado possíveis substitutos para Felipe Luiz. O motivo? As tratativas com o técnico que venceu 4 títulos somente em 2025 estão travadas. O Flamengo não consegue avançar em relação ao salário e também há algumas cláusulas específicas de saída. Felipe quer ter uma multa facilitada em caso de propostas de times específicos. Pois bem, o Flamengo entende que chegou ao seu limite e não gostou do fato de o Felipe Luiz ter colocado o Jorge Mendes, um dos maiores empresários do mundo, para negociar com o rubro-negro. A interpretação é de que era possível chegar a um acordo sem a presença do empresário português. Na teoria, o Felipe Luiz foi buscar a ajuda do Jorge Mendes, até porque já vislumbra a possibilidade de trabalhar num futuro não tão distante no futebol europeu. E é por causa de toda essa dificuldade e morosidade para a extensão do contrato que se encerra em 31 de dezembro, que José Botto já foi aconselhado a começar a buscar um plano B e um plano C no mercado. O Flamengo deu um prazo para que o Felipe Luiz responda à oferta, a última delas. Se essa oferta não vier,
ou melhor, se essa resposta não vier, a tendência é que Felipe Luiz não permaneça para 2026, o que me chamaria bastante atenção. Técnico de 1 ano e 2 meses à frente do Flamengo, tendo vencido absolutamente tudo. Vai deixar o rubro-negro depois de quase vencer o Mundial? Você, na posição do Felipe Luiz, permaneceria ou não? Só para lembrar que hoje ele ganha 300 mil reais por mês, o Flamengo chegou a oferecer 1.250.000 mensais, mas o Felipe Luiz pede mais de 2 milhões de reais para permanecer no rubro-negro. Ele passa férias na Espanha e deve ter uma videoconferência ao longo da semana com o José Boto e com o presidente BAP para tentar avançar nessa prorrogação do contrato. Já usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que a partida entre Vasco e Corinthians terminar com live ao vivo. Tchau, tchau.